Como nós vimos no vídeo 1, um conceito fundamental em hidrologia é exatamente o conceito de risco. Mas agora a gente tem que responder assim, como é que eu avalio esse risco? Uma das formas que a gente tem de avaliar os riscos associados a eventos hidrológicos numa determinada bacia é exatamente utilizar séries temporais. O que são essas séries temporais? São medições que nós temos, por exemplo, das precipitações. Então a gente vai utilizar um aparelho que vai medir chuva, e esse aparelho que vai medir chuva vai me dizer o total de chuva que aconteceu em cada um dos dias. E a gente pode agregar esses valores para o total de chuva de um determinado ano, ou de um mês. Então a gente vai ter formação de chuva diária, informação de chuva mensal ou anual. E a partir dessas séries temporais que a gente vai ter desse medidor de precipitação, a gente pode fazer uma avaliação do risco. Como? Associando aí algum tipo de distribuição de probabilidade a esses dados que a gente mediu. Né? E aí a distribuição de probabilidade, aí eu remeto vocês, e a gente vai ver depois mais detalhes, eu remeto vocês à disciplina de estatística. Mas para que a gente possa aplicar e fazer essas estatísticas para poder quantificar o risco associado a um determinado processo hidrológico, a gente requer dessas medidas. Então, um ponto agora importante de a gente analisar é exatamente como é que eu obtenho essas séries temporais, como é que eu obtenho essas séries temporais que vão possibilitar essa avaliação de risco e vão possibilitar também uma análise dos processos hidrológicos como um todo. Então, a medição dessas séries temporais é decisiva para que a gente possa fazer essa análise. E uma das variáveis de grande relevo nos recursos hídricos, e notadamente aqui na hidrologia, é a variável da precipitação. Então, a precipitação ela tem uma importância muito grande, né, porque na realidade em função da precipitação que nós vamos ter as vazões nos rios, o processo de infiltração. Então, todo o processo hidrológico numa determinada região de interesse nosso tem um início a partir do processo da precipitação. Então, a gente vai ter como um instrumento muito utilizado e mais utilizado para o cálculo, para a estimativa de precipitação num determinado local, é exatamente o pluviômetro. Então, o que é o pluviômetro? O pluviômetro, então, é um equipamento que nós vamos locar num determinado ponto de uma região de interesse, que a gente vai chamar de bacia hidrográfica, depois eu vou definir isso. Então, a gente vai localizar então, esse pluviômetro numa determinada região, e o pluviômetro é um amostrador do total de chuva em um determinado ponto. Então, o pluviômetro ele vai fazer a estimativa da chuva num ponto. O pluviômetro mais utilizado aqui no Brasil é o pluviômetro da Vila de Paris, que foi considerado como sendo o padrão de medida. E esse pluviômetro, vocês estão vendo aí na tela, algumas características desse pluviômetro. Então, ele vai ter que ser locado numa região onde não tem influência de árvores, tá certo? Vai ter uma certa distância da superfície do solo, e ele tem todo um conjunto de características que precisa ser observado na sua construção e também na sua implantação em campo, tá certo? Então vão existir outros equipamentos para poder medir a chuva, né? Então você vai ter um equipamento que vai medir a chuva, que é o pluviógrafo, que vai medir a chuva em intervalos de tempo até menores do que um dia, porque o pluviômetro ele vai fazer uma avaliação, a gente quantifica o total de chuva diária no pluviômetro. Então um observador ele vai uma vez por dia, 7 horas da manhã, normalmente é o horário de observação, 7 horas da manhã ele vai lá e ele vê qual foi o total de chuva durante 7 horas da manhã de um dia e 7 horas da manhã do dia seguinte. Então ele faz essa avaliação. Obviamente, se o pluviômetro encher nesse período, ele totaliza, seca o pluviômetro e depois ele volta para saber se houve mais alguma precipitação. Mas o total de chuva que a gente tem do pluviômetro é de 7 da manhã de um dia, 7 da manhã do outro dia, e a gente tem um observador meteorológico. Mas como eu disse, tem um pluviógrafo, pode ser automático, tem vários tipos de pluviógrafo, vai medir a precipitação em uma escala menor, tem também radar, tem satélite, mas isso a gente vai ver mais à frente. O ponto importante é que uma das fontes primárias de informação de séries temporais de chuva são os pluviômetros. Mas a gente mede também, além da precipitação, outra variável extremamente importante são as vazões. Então, como é que a gente mede vazão? A gente mede vazão utilizando, por exemplo, o que a gente chama seção de medição de vazão ou seção liminimétrica, onde a gente coloca a gente coloca réguas, e nessas réguas a gente vai ter a oportunidade de saber qual é o nível da água no rio. Mas só o nível da água, como é que a gente traduz esse nível da água em vazão? Então, para isso a gente tem normalmente a utilização do que a gente chama de curva-chave.
né, que é uma relação entre nível e vazão, que é construída a partir de medidas de vazão, que utilizando equipamentos como molinete, ou então equipamentos como a DCP, que a gente vai ver também mais na frente. Mas o importante é que as vazões dos rios também são medidas e a gente vai ter essas estações fluviométricas que vão ser instaladas nos rios para poder fazer a medida de vazão. Então, tanto do pluviômetro quanto da estação pluviométrica, a gente vai ter a oportunidade de construir essas séries de temporais de vazão ou de chuva, que a gente vai poder aplicar metodologias estatísticas para poder calcular essas vazões. Então a gente usa, por exemplo, para calcular aquela chuva, a curva-chave das vazões, instrumentos como eu falei, molinete, etc. A gente vai ter então essa possibilidade de ter medidas. Quando a gente não tem medidas de precipitação ou medidas de vazão, a gente pode fazer estudos estatísticos de regionalização, que é a transferência da informação de uma região para uma outra região. Então essas transferências são importantes todo o tempo para poder analisar os riscos e como é que se dão os processos hidrológicos e avaliar os riscos de falha, sejam elas associadas aos extremos de cheia ou de secas. Tá? Então, para que a gente possa então fazer a análise de risco, a gente precisa medir. E a hidrologia, ela começa com esses processos de medição. Então, esse processo de medição é chave para a gente poder ou modelar através de modelos hidrológicos um pouco mais complexos, que representa esses processos, ou para utilizar uma modelagem mais estatística e fazer exatamente a quantificação desse risco utilizando essas séries temporais de chuva ou de vazão.